Com licença. Hoje tem cachupa. Não. Hoje tem calulu. Não. Então o que tem hoje? A surda. Espero que tenham gostado desta rubrica do TikTok. A minha próxima convidada chama-se Benavéria de Souza. Ela que é coach, escritora e nós vamos saber tudo agora mesmo. Olá, Benavéria, bem-vinda, tudo bem? Olá, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, que linda, adoro esse rosa e azul, está assim, uau! Cores, gosto muito de cores. Ainda bem. Benavéria, essas cores que vêm retratar um bocadinho também da infância livre, mais complicada que tu tiveste, não é? Gostava que me contasse um bocadinho, eu não sei se tens memórias dos 6 anos até os 14, em que foste viver com a tua avó. Tenho. Andei ali a buscar um bocadinho da tua história e tentar perceber como é que te tornaste nesta grande mulher que hoje está aqui sentada à minha frente. Estou muito grata. Bom, tenho vagas memórias, não consigo dizer-te com precisão ou Não, nem quero. Exato, mas tenho vagas memórias da minha infância. Foi muito livre, agradeço muito por isso. Tive a oportunidade de poder ser quem eu realmente sou, ainda criança. E embora era muito rebelde também, era uma criança muito rebelde. E morei com a minha avó até a minha fase da adolescência, passei lá todo o tempo. E posso dizer que ela foi uma segunda mãe para mim. Ela teve esse papel. As avós têm uma forma tão doce, tão meiga de ser. Elas são muito sutis, elas passam-nos muitas mensagens, mas de uma forma muito sutil. É verdade. E eu acho que elas acabam por perceber. Eu já não sou tua mãe, mas eu agora sou tua avó e vou aproveitar o máximo. Exatamente, e elas sabem ter um jeitinho mesmo de fazer isso. E bom, foi desafiante porque, pronto, eu não cresci com a minha mãe, tive, pronto, distante dela e perdi ela, fiquei órfã aos 14 anos. Então foi uma infância que, pronto, ter que crescer distante da mãe e sem saber exatamente o que é que me esperava pela vida à frente, porque geralmente as nossas mães são as nossas coaches. Exatamente. Elas é que nos guiam, nos conduzem. E não tive essa oportunidade, mas pronto, tive a minha avó para poder apoiar-me nisso. Exato. Então foi realmente uma infância muito livre, mas bastante desafiante. Bem mimada pela avó, não é? Muito. Que bom. Muito. Ai, que bom. Eu também posso me gabar disso. Tive uma avó espetacular. Pois. Eu lembro-me de ter 16 anos e a minha avó meter-me no colo. Pois elas é assim mesmo, elas são mesmo verdade. assim, ficam ali, dão-nos carinho, conversam e dão-nos às vezes o conselho, mas de uma forma que a gente nem percebe o que é o conselho. Eu lembro-me dela levar-me comida para a mesa, assim, avó, para com isso. Ai, ainda não comeste nada, assim, avó, para com isso. Pois, a minha tinha um jeito, ela fazia sempre verdura, porque ela sabia que eu gostava muito de verdura. Então, quando eu saísse do trabalho, ela passa aqui, vem levar verdura, leva uma tigelinha. Então, ela sempre... Bem típica avó. Pois. Que bom que tens essa memória, é aí onde eu queria chegar também. Pois. Eu sei que aos 14 anos, tu e a tua irmã decidiram praticar artes marciais, nomeadamente o taekwondo. Pois. Como é que surgiu isto? Bom, foi tão engraçado. Eu, na altura, tinha um namoradinho e ele fazia artes marciais. Eu sequer sabia que ele fazia isso. Então, eu saía da escola e passei pelo ginásio. Eu vi ele fazer umas coisas muito engraçadas. Os pontapés e tudo. Eu até imaginei, será que é o Jet Li ou o Jack Chan? Fiquei a pensar nisso. Eu sempre quis fazer isto. Então eu olhei para ele, fui falar com ele, olha, onde é que tu fazes isso? Como é que tu fazes e tudo mais? Então ele disse, eu pratico aqui, meu mestre é este, é aquele e aquele. E por coincidência, eu estava a estudar com alguém que já praticava, um colega meu de escola. Então, eu conversei com ele sobre isso. Ele, queres fazer? Eu disse, claro, eu adoro isto é o que eu sempre quis fazer. Então ele disse, olha, eu vou-te apresentar o mestre. Foi quando eu conheci o Manuel. O Manuel é um instrutor que me treinou desde o mesmo cinturão branco e tudo. E foi quando eu e a minha irmã fomos, investigamos e começamos... Não, peraí, desde o cinturão branco já vais em que cinturão? Jesus! Eu tenho o Black Belt. Oh, meu Deus! É o segundo Dan. Ok. Mas eu não pratico há muito tempo, não te preocupes. Sim, mas um cinturão preto aqui... Pois, atinge o nível do cinturão preto. A minha irmã, inclusive, até agora ela ainda faz. Ela já tem o 4º dan, ou seja, quando chegas no cinturão preto é o 1º dan. Exato. Então eu fiz até o 2º, que é o 2º nível do cinturão preto. Ela fez até o 4º. Então ela já é praticamente mestre, não é mestre como tal, mas chamamos sabuni. Exato. É a designação dela. E ela tem uma escola, ela continua com isso.
e tem um nome e tudo. Uau! É. Que bom. Pois. Tu partiste o cinto ali no segundo. Bom, mas é uma classificação muito alta. Foi, não? foi. É alta e eu já sou instrutora também. Posso instruir, cá em posso Portugal? participar em qualquer parte do mundo. Ok. É internacional. Mas tens certificação. trabalhado cá em Portugal? Não nas artes marciais não, porque eu decidi abraçar outras áreas. Exato. Que é o coaching, fiz estatística, ou seja, sou mais inclinada para o empresarial. Exato. Então as artes marciais foi algo que me ajudou muito na fase da adolescência, porque deu um autodomínio, autoconfiança. Inclusive, foi uma das coisas que me ajudou muito na fase que eu fiquei órfã. Então, tive foco, consegui perceber, tive perseverança e, de certa forma, foi um coach na minha vida. Pois. Pois. Ainda bem, agarraste a uma situação muito boa. Exatamente. É isso mesmo. Pois. E a situação de coach, como é que surgiu? Podes explicar-me como é que funciona? Posso. Porque Bom, são várias etapas muito bonitas que eu gostava de São. perceber em que fase é que aconteceu, aconteceram. porquê, como. faz sentido. Bom, eu sou licenciada em estatística, eu fiz a formação em estatística e, no entanto, passado alguns anos, eu tive a necessidade de voltar a aprender mais alguma coisa. Ou seja, quando a gente faz uma formação não por paixão, a dada altura a gente sente um vazio. Pois é. E foi o que aconteceu comigo. Então fiz a estatística, gostava, fazia, trabalhei na área e tudo. Mas eu sentia a necessidade de mais alguma coisa, como se faltasse algo. Exato. Então, pronto, fui buscando, me inscrevi para um mestrado em gestão empresarial, foi mais uma curiosidade. Comecei, mas é bem isto, mas ainda não é. Então, foi passando o tempo e tal. Fui entrando em várias áreas e tudo mais. E é quando, no ano passado, em julho do ano passado, eu disse, olha, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de aconselhar. O que é que eu posso fazer de forma que eu seja credível Exato. e que eu consiga realmente ajudar pessoas e, ao mesmo tempo, poder ganhar dinheiro? Claro. E tudo mais. E, além do mais, tem que ser algo que eu gosto de fazer. Pois, e que estejas à vontade E que tenha essa no vontade. trabalho. Exatamente. Exato. E, no entanto, comecei a pesquisar. Estava com a minha irmã nessa altura, a mesma que treinava comigo. Eu comecei a pesquisar. Eu disse, deixa ela ver isto, coaching. Estou a ver na internet coaching. Está super na moda, todo mundo Isso, fala disso. exatamente. Era uma coisa que falava... Por acaso, em Moçambique, não. Mas fora de Moçambique, fala-se muito. Mas, no entanto, é quando encontro. Eu comecei a ler, eu disse, uau, isto é brutal, isto é top. Então, foi aí que surgiu o meu interesse, comecei a perceber o que é que um coach faz, o que é um coach, essas coisas todas. E eu disse, era isto que eu estava à procura. Ou seja, eu sempre busquei fazer isto. E pronto, pesquisei, informei-me, busquei uma instituição cá, ela é certificada. Então, decidi aventurar-me para cá em dezembro do ano passado, para fazer essa formação. Foi muito pesada, foi muito puxada. Foi uma catarse, na verdade, na minha vida. Pensaste em desistir? Nunca. Nunca, porque quando a gente faz algo que gosta, ainda que seja difícil, a gente gosta daquilo. É verdade. Então foi mesmo isso. Foram noites mal dormidas, madrugadas a estudar e tudo mais. E foram 44 dias de formação intensos. E recordo-me ainda que o exame, geralmente eles nunca fazem, ou seja, acaba a formação, passado uns 2, 3 meses, prepara-se para o exame. Eu não, eu ia para Moçambique, então eu tinha que terminar. Então foi uma ligação, ou seja, tive que terminar os trabalhos, entregar tudo e ao mesmo tempo ter que fazer o exame. Eles disseram, tu vais conseguir fazer isto? Eu disse, eu não vim aqui para fazer meio curso. Claro. Eu vim aqui para me formar porque eu preciso de desenvolver isso lá e preciso sair daqui com um certificado. E foi essa a minha motivação. Foi quando dei duro e tudo mais, foi mesmo muito difícil, mas consegui. Claro, sair daqui. e hoje estás aqui a falar disso. Exatamente. Benavéria, nós voltamos já à nossa conversa, até porque eu quero saber também de como é que surgiu este livro e como é que tem sido o teu trabalho como coach, não só cá em Portugal, mas como em Moçambique também. Exato. Também? E Angola. E Angola! E Angola. Nós voltamos já à nossa conversa. Tá, até já. Vamos ao palco novamente ouvir Mira King. Curtam desse lado. Doutora do produção.
paculamento. Olha o paculamento. Dá-lhe paculamento, paculamento, paculamento. Olha o paculamento, paculamento, paculamento. Dá-lhe paculamento, paculamento, paculamento. Olha o paculamento, 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 paculamento. Dá-lhe paculamento, dá-lhe. Olha o paculamento. Dá-lhe paculamento, dá-lhe. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Oh, mira, doutora do produção. Paculamento, olha o paculamento. Paculamento, olha o paculamento. Espero que tenham gostado desta atuação do nosso artista de palco. Voltamos à nossa conversa com Benavéria, ela que é coach, e hoje tem aqui um livro para nos apresentar que é O Poder do Coaching. Eu gostava agora, Benavéria, que me falasse um bocadinho sobre esta obra, que é, assim, bem pequenina, eu até chamo de bolso ou de carteira. Bolso não, porque, pronto, fica um bocadinho fora, mas são apenas 85 páginas para ler, né? Porque 86 termina assim com uma imagem bem gira de uns pés na praia. Eu já mostro, só para vocês interiorizarem um bocadinho o que ela tem aqui. Como é que surgiu esta obra, Benavéria? Bom, conta-me tudo. Eu conto. Bom, quando eu voltei da minha formação no ano passado, em fevereiro de 2019, eu precisava de uma forma de transmitir o que eu tinha aprendido. Estavas ali sufocada com aquilo. Exatamente, estava cheia de informação e eu tinha que arranjar uma forma que fosse fácil, acessível e que as pessoas pudessem consumir ou absorver aquilo tudo que eu aprendi durante a minha formação. Passei uns dias, fiz lá uma formação até de marketing digital, eu estava a pensar em criar um conteúdo digital e durante a formação surgiu uma ideia de escrever um livro. Eu disse, e por que não escrever um livro? Eu sempre quis escrever um livro. Era a oportunidade. Então comecei a pesquisar como é que se escreve um livro, essas coisinhas todas, e esse é o meu primeiro livro. Eu nunca tinha escrito um livro antes. E pronto, eu decidi abraçar o desafio. Eu disse, eu vou colocar aquilo tudo que eu aprendi, vou expressar em forma de escrita, em forma da escrita, e também uma forma de eu conseguir me lembrar caso algum dia eu também precise. É verdade. Então, não só para os outros, como também para mim. Eu escrevi isto, com o passar do tempo a gente esquece algumas coisas, a gente muda constantemente. Sim, é normal, até porque a nossa memória também é pequenina. Exatamente. E está formatada para guardar situações que têm maior impacto. Exatamente. Eu vejo pessoas às vezes que, e é o meu caso, eu tenho tido umas falhas de memória, mas coisas que aconteceram recentemente, se calhar, não estão tão impactadas na minha memória como as que aconteceram na minha infância. Exatamente. Por exemplo, tenho memórias da infância. Então é muito normal. Não se sintam mal por terem quebras ou falhas de memória. É geral, ok? Mas a ideia de pegares neste conteúdo todo e passar para um livro, não só para ajudar os outros, mas para ti também, é muito especial. É mesmo isso. E também é engraçado, que eu até quando pego o livro, eu consigo... eu escrevi isto. Acontece isso, eu admiro-me também, fico admirada naquele, porque é um momento, tu estás num estado, é um estado que tu estás. E a dada altura, tu vais alterando. E, no entanto, eu decidi colocar tudo isso num livro, falei com as pessoas, eu disse, olha, eu vou publicar um livro. Antes sequer até de ter o livro pronto, eu já fui publicando, eu vou publicar um livro. Então fui recebendo o feedback das pessoas e tudo mais. Eu disse, uau, é mesmo isto que eu vou fazer, eu vou escrever um livro.
E pronto, fui escrevendo o livro, escrevi o livro em 3 meses. Uau. E logo a seguir, ele é muito curtinho. Por que é que eu fiz um livro curto? Porque nós em África, nós não gostamos de ler. Não. Então, se eu colocasse um livro... Os livros em média têm 295 páginas. Exatamente. E então, este já é difícil ele para as exatamente. Então, pessoas. eu fiz um livro prático e ele é um livro muito prático, porque ele é mais de exercícios que outra coisa. Exatamente. Então, é um livro que a pessoa lê. É um dia tu consegues ler esse livro. É algumas horas. Sim. Então, o objetivo não é quantidade, mas sim trazer qualidade e conteúdo que vai efetivamente impactar na vida de cada pessoa. Muito Então, bem. dessa forma é que eu decidi fazer esse livro para poder transmitir. E mais ainda, porque eu também eu decidi morar fora de Moçambique. Então, eu queria deixar algo que eles pudessem orientar-se, sem precisar que eu esteja lá presencialmente. Exato. Uma coisa que eu notei aqui é que este livro é muito pessoal. Sim. Isto fala de ti, fala de quem tu és. Exato. Fala de como ganhaste o teu primeiro 1 milhão de meticais aos 30 anos. Uau! Muito bem, muito bem. Isto é mesmo um guia. É mesmo um guia. É mesmo... Quadro explicativo do estado depressivo. Exato. Gostava que me falasses sobre isso. Esse quadro ele é muito intuitivo. Eu produzi o quadro baseado em clientes que eu atendia em Moçambique. Então eu fui notando certos padrões, certo, em alguns deles. Então, isso é que fui percebendo como é que as pessoas ansiosas se comportam, como é que as pessoas depressivas se comportam. Então, essa que foi a base, porque sou esteticista também, então fui recolhendo a informação dessa forma. Exato. Então, fui percebendo que há realmente sinais em pessoas depressivas e há realmente sinais em pessoas ansiosas. Então, foi quando eu decidi, não, eu coloco um quadro e coloquei o humor, o tipo comportamental, a qualidade de sono que tem e realmente, efetivamente, faz todo sentido. As pessoas depressivas vêm e falam exatamente das mesmas coisas. Pois é. E as com ansiedade também falam das mesmas coisas. E são estados. Tocaste num ponto fundamental, que eu sei que também já passaste por uma situação não muito agradável. A depressão é uma doença gravíssima que tem levado N pessoas deste mundo sem sequer nós percebermos como é que aconteceu e o que é que houve. Porque é uma doença que não tem diagnóstico visível, não é? É silenciosa e que afeta muita gente. Eu falo de crianças, jovens, adultos, e que infelizmente não têm merecido uma atenção devida. Agora falando nomeadamente da África, em que estado é que tu achas, agora que estás mais ligada também? É isso, é mesmo isso. Pois. Então, pude perceber realmente que de uns tempos para cá já temos encarado isso de uma outra forma. Já temos mais empatia e compaixão em relação a esse fato. Exato. E que a depressão realmente afeta a todos. É verdade, não escolhe. Todos nós temos um estado de depressão, mas há aqueles que têm um estado constante. Sim, é verdade. a diferença. É verdade. Mas todos nós acedemos. Então é algo que a pessoa precisa é ter consciência e aceitação do momento. Exato. E decidir inconscientemente e conscientemente libertar-se disso. É verdade. Procurar ajuda. Procurar ajuda e, como eu sempre digo, procurar ajuda não é fraqueza. Pois não. É franqueza. Uso muito essa frase porque muita gente acha que eu não posso mostrar a minha fragilidade a outra pessoa porque vai me conotar como fraco. Então nós temos que aceitar, abraçar as nossas dores, só assim a gente consegue superá-las. É verdade. Pois. E atenção, nós africanos temos depressão, somos pessoas normais e é normal termos estes tipos de problemas e é mais normal ainda procurarmos ajuda. Exato. Pronto, então a África nesse sentido está a desenvolver. Eu acredito, sinto que sim. É a minha as pessoas percepção. Já procuram mais ajuda. Já procuram. E já existe mais oferta de ajuda. Também, porque se calhar elas procuravam ajuda e não havia oferta. Exato. Mas então, o teu papel também vem ser muito, muito importante como coach Sim. Nesta situação. Claramente. E Não também para aquelas pessoas que praticamente já me conhecem, desde a infância e tudo, então tem aquela conexão. Então Claro. é mais fácil, as pessoas já abrem-se geralmente com alguém que já tem uma certa confiança. Exatamente. E abrem-se, conseguem entregar-se e tudo mais. E dessa forma facilita, na verdade, o processo, porque há confiança. Vamos fazer um pequeno diagnóstico aqui, tentar informar o pessoal lá em casa. Tá. Quais são os sinais da depressão, os primeiros sinais, e que a pessoa tem que realmente ter atenção e tentar perceber se
trata-se ou não disto e eu preciso procurar ajuda? Exato. Sinais assim principais, Um dos Banavéria? principais sinais da depressão é a vitimização. As pessoas depressivas, elas acham que o mundo está contra elas, que certas situações só acontecem comigo. Com Até usa elas, aquela pois. frase, só podia ser comigo. Usa-se muito isso. E também são pessoas que geralmente a sua fisiologia, elas não apresentam, elas não sentam, não têm a postura altiva. Pois. Elas têm exatamente tendência a ficar com os ombros mais para baixo. O olhar também tende a ser assim mais para baixo e não têm autoestima, ou seja, Pois. elas estão desanimadas. Então, Mesmo perante uma situação de alegria, continuam exatamente, elas não Vai. conseguem expressar a sua plenitude. Pois. Ou seja, estarem plenas e realmente expressarem quem verdadeiramente elas são. Exato. Então, esse é um dos sinais que... E o olhar também tem um olhar muito tristonho. Pois, não conseguem transmitir alegria de forma... Nem encaram a ninguém, eles Pois olham é. por baixo. Então, Atenção, vamos prestar atenção aos sinais da depressão, ok? Falo a rir, mas não tem piada nenhuma. Temos que prestar atenção, é uma questão de saúde, não só para connosco, mas para quem está ao nosso redor, porque uma pessoa depressiva pode transmitir, é uma doença que eu considero transmissível, porque consegue transmitir a tristeza, o mal-estar às outras pessoas e até afastar as pessoas que estão ao seu redor. Banavéria, este livro, onde é que as pessoas podem encontrar para quem quiser almejar e atingir a plenitude? pois, Onde é que a gente encontra? o livro está disponível. Tenho o livro disponível em Moçambique. Ok. Inclusive em Angola também. Estive em Angola também. Pois é! Tive numa Gostaste entrevista. de Angola? Muito, muito. Gostei muito. São muito acolhedores e tal. Gostei. E come-se muito e Comi bem. muito bem. Exatamente. Então, tem também em Angola o livro disponível. E cá em Portugal também tenho em formato físico. E para quem estiver assim distante, não esteja nem em Moçambique, nem em Angola, nem em Portugal, tem em formato digital. Ótimo. Também, então, Muito bem. é só entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo meu número. Exato. E eu posso E qual é o mail já agora? O mail tem lifecoachbenaveria@gmail.com. Pronto. Tenho também. E esta é a imagem que eu falei há bocado. É. Imagem lindíssima. Da plenitude. Ela fez questão de terminar o livro com esta imagem. E nesse dia. Só mesmo para dar um saborzinho que É tens mesmo de isso ler. que é possível e é tangível. Engraçado, no dia que eu escrevi essa página, eu estava na Ponta Douro, que é uma praia lá de Moçambique. Ah. Então eu fui lá especificamente, fiz um retiro, especificamente para terminar o livro. Então Uau. foi mesmo propositado para transmitir a sensação da plenitude. E quem vê isso e não consegue aceder a essa sensação, desculpem-me lá, não é? E as praias de trabalhar. Moçambique é uma loucura, vou-te São dizer. muito Tenho umas lindas. saudades daquele país. São umas muito saudades. lindas, muito Tenho muitos amigos lá. É um país que me faz sentir-me em casa. Ok. Adoro. Não gosto quando me perguntam se gosto mais de Moçambique ou de Angola. É igual. É uma pergunta horrível. Eu também não consigo responder essa pergunta porque tive a mesma sensação estando em Angola. Pois. Então senti-me em casa e naturalmente somos... E acho que não temos que escolher, se nos Exato. sentimos bem é o que importa. É verdade. Banavéria, gostei muito. Transmites uma luz assim muito especial. Gosto da tua forma de estar, a tua forma de comunicar. E tenho certeza que vai fazer muito sucesso este livro, se é que já não faz. E podemos contar com o próximo. Primeiro, gratidão. E já estou a escrever o segundo livro. Ok. Já tenho o título, posso até falar, chama-se Sincrodestino, que tem a ver com sincronicidade e o poder da intenção. Uau. Então, é uma história que eu vivi e eu vou contá-la. Ai, que bom! E nós agora estamos aqui bem ansiosos. Ok, muito obrigada. Banavéria, muito obrigada por ter estado connosco e até uma próxima oportunidade. Tá, obrigada. Eu gostava só de agradecer Claro que a sim. minha estilista de Moçambique, ela Estás que me fez muito este gira, vestido. estás lindíssima. É a Platina Moss, eu recomendo ela. a Agora todo vou ter que te mundo. pedir para dares uma voltinha. Sim, elegante como tu és. Pois. E também queria agradecer à Rima, ao Instituto de Beleza de Benfica, que cuidou Exato. das minhas mãos. Ok. Está bem? Muito obrigada bem. pelo convite. Obrigada, Banavéria. Até a próxima. Obrigada. Vamos agora por um curtíssimo intervalo, mas eu regresso logo a seguir. Adorei! Procuramos a explosão de uma bomba interior
mas com palavras. Que as palavras são armas, são instrumentos e são intervenção poética. Mar de Letras, quarta-feira, na RTP África.